São esses os dados que estão dispostos na tabela do exercício que está no Classroom, tá? Quem for assistir a aula depois, esses exercícios de planilha, eles não estão dispostos em uma planilha no Classroom, estão dispostos, beleza? Então, você tem que digitar, também não posso dar tudo de mão beijada, você também tem que dar uma treinadinha aí, né? E é o seguinte, eu quero saber a relação entre demanda e preço. Se eu não te desse y e x, você tem que saber que a demanda, a quantidade demandada, é uma função do preço, certo? A quantidade demandada é uma função do preço. Demanda e quantidade demandada são sinônimos. É a introdução à economia, isso é o professor Sorge que ensinou a vocês, tá? Então é o seguinte, você tem essa relação, quantidade demandada é a função do preço. Nesse caso aqui, você pode estimar uma função, uma relação de demanda, tá? Usando a regressão linear simples, porque são só duas variáveis, demanda e preço. Depois eu posso ensinar vocês colocarem outros fatores, tá? E você cria uma relação múltipla. Mas, por enquanto, como nós estamos aprendendo apenas a parte bivariada, tá? Entre duas variáveis, então, apenas a demanda é a função do preço, é só uma variável dependente contra uma variável independente. Basicamente isso. Bora ver essa relação, tá? Então, olha só, o que se espera em termos de economia, tá? Em termos de economia, se for uma demanda do tipo linear, como nós vamos estimar, você tem um A mais um BP, tá? Você tem um coeficiente linear A vezes, vezes não, mais um coeficiente linear B mais a variável P. O B, o valor do B tem que ser menor que zero. Ele tem que ser menor que zero. Por quê? Porque é da natureza da lei da demanda. Quanto maior o preço, menos pessoas, né, em termos relativos, irão demandar o produto. Por isso que o B tem que ser menor que zero. Se você criar aqui uma relação positiva, você tem que pensar no que está acontecendo. Será que é demanda mesmo? Ou é a oferta? Então, a primeira coisa que você observa é a relação de proporcionalidade, ou o sentido da coisa. Conforme você vai aumentando o preço, ó, quando você vai aumentando o preço, a demanda vai caindo, tá? Então, em termos de, né, de relação de variação, tá ok com a teoria, beleza? Sabendo disso, bora fazer uma análise de dados aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é correlação. Essa correlação, galera, tem que ser sinal negativo, porque como uma está crescendo, a outra está decrescendo, tá? Então, a correlação, você já escolhe o intervalo de entrada, tá? Y e X aqui não importa tá, o sentido não importa se uma é dependente ou outra é independente, você só vai ver a correlação, tá? Agrupado por coluna, roda na primeira, vou escolher o intervalo de entrada aqui, ó. Vou escolher aqui, ó, F5, pronto, vai ser aqui um valor, menos 0,87. A correlação entre o Y e o X é 0,87. Isso não quer dizer que eu posso montar uma equação do tipo quantidade demandada é igual a menos 0,87 preço. Não é isso, tá? Não é isso. É só apenas a correlação entre as variáveis, tá? É só apenas um número que indica a ligação entre a demanda e o preço. Isso é a correlação. Agora, esse aqui é o A, tá? Esse aqui é o A. O B, que eu peço para vocês, é bem simples, é rodar a regressão. Então, vou de novo em análise de dados, tá? As análises de dados aqui. Em vez de correlação, vou vir aqui em regressão, dou um OK. Ó, intervalo Y é a minha variável que depende, é a minha variável resposta, variável dependente, que depende de. Tá? Você escolhe de A1 até A11. A X é o preço, minha variável independente, que gera a demanda, de B1 até B11. Clique em rótulos para sair as informações de demanda e preço. Intervalo de saída, você escolhe diferente, né, de qualquer linha que esteja, qualquer célula que esteja preenchida. Então, eu vou selecionar aqui, ó, F12, sai aqui, ó, ponto. Ó, pessoal, a correlação nesse caso aqui é equivalente ao R múltiplo, tá, em módulo. Pois, em econometria, vocês vão entender por quê. Agora, olha só, eu tenho essa informação aqui, ó. Intersecção 381, preço igual a menos 1,82. O que quer dizer esses dois valores aqui? Alguém sabe? Primeira coisa aqui, eu vou pintar de verdinho aqui.
tá? Vou pintar de verdinho aqui. Verdinho, vamos pensar lá no semáforo, tá? Vamos pensar no semáforo nas cores do semáforo, tá? Nas cores do semáforo. Quando nós falamos nas cores do semáforo, né, tem o verde, amarelo e vermelho. Vermelho é pare, amarelo é atenção e verde siga seu caminho. O verdinho é bom, o amarelinho você tem que tomar cuidado. E o vermelhinho, não é bom. Tá? Então, todos estão verdinhos. Então, cada informação vai me dizer uma determinada característica de estatística ou de criação de modelo. Tá? Então, olha só. Verdinho é ok, amarelo é atenção, vermelhinho é não ok. Tá? Então, olha só. Primeira coisa que você tem que fazer, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, eu não pedi para você ali naquele trabalho, naquela lista, para você analisar as estatísticas, mas a gente tem que fazer a análise das estatísticas, porque nós somos mais do que apenas estatísticos, tá? Ou apenas criadores de modelos. Então, o Y, que é a demanda, ela é caracterizada da seguinte forma: é um coeficiente linear, ou intercepto, ou intersecção, que é 381,9 menos 1,87 vezes o preço. O que isso quer dizer na realidade, na economia? Que a demanda, tá, ela é caracterizada por um coeficiente que, quando não tem preço nenhum, é igual a 381,9, então a demanda gratuita é 382 pessoas, ou fornecedores, enfim, agentes econômicos, certo? E a cada uma pessoa, a cada um real que vai aumentando o preço, essa demanda ela é diminuída em 1,87. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Tudo bem? Então, essa é a minha equação de demanda, beleza? Nós temos que observar 1,82 aqui, né? 1,287, não é 1,87, 1,287. Então, essa é a minha equação. Essa aqui é a B, é a equação da reta que ajusta os dados. Beleza? Antes disso, vamos analisar a parte qualitativa da coisa, que é a coisa mais importante que existe na análise de regressão. Primeiro, esse 381 vale ou não vale? Vale, porque você tem que olhar aqui. O valor P. Lembra que eu falei para vocês? O valor P tem uma estatística, tá, de decisão, que é a estatística P. Se o valor P for menor que 5%, tá? X menor que 0,05, tá ok. Se o X for maior que 0,05, tá, o X está entre 0, é a história que eu falei para vocês. O economista dá uma relaxada. Se ele coloca entre 0,5 e 0,10, você tem que decidir. Tá? Decisão, aqui eu vou colocar uma palavra bem característica, indecisão. Fica ao seu critério, tá? Indecisão. Fica ao seu critério. Em termos rigorosos, não. Em termos de você aceitar o modelo, pode ser que sim, tá? Decisão. Se o X for maior que 0,10, não está ok. Não, ok. Beleza? Então, você olha para o valor P e decide. Tá? Você olha para o valor P e decide. Calma aí que apertou um botão. É isso. E decide, ó. Lembra que eu falei para vocês, ó? 2,81 elevado a menos 0,7. É 0,0000281. É um número muito próximo de zero, então, beleza. E esse aqui, ó, 0,000805 também, muito próximo de zero. Os dois estão abaixo de 0,05, então os dois coeficientes fazem sentido econômico. Então, tanto o 381,9 quanto o 1,8287, eles estão de acordo, né, com os testes estatísticos. Então, ali, né, você prossegue com esse modelo. Em termos econômicos, olha só, em termos econômicos, o coeficiente é esperado, tá, com um sinal negativo. Quando você roda ele, corroborou. O que é corroborar? Comprovar o que se espera, tá? Comprovar o que se espera. Então, tá ok. Beleza? Então, esse modelo, em termos de coeficiente, está legal. Mas será que, em termos gerais, em termos
do modelo no todo, né, em seu todo. Será que está ok? Tem que olhar esse camarada aqui, o F. O F é a mesma coisa, o F de significação, é a mesma coisa do valor P. Mesma coisa. Mesma coisa. Se tiver abaixo de 0,05, ok, entre 0,05 e 0,10, você tomar, você vai por sua conta, e abaixo, e acima de 0,10, não ok. Então, olha aqui, ó, 0,0008, tá? Então, é menor que 0,05, tá ok. Tem um modelo, tá bacana no geral. Então, você pode utilizar ele para estimar valores. É o C, tá? É o C. É previsão. Vamos fazer previsão. O que é fazer previsão, professor? Colocar os valores, colocar alguns preços, verificar qual é a demanda, né, estimada. Ó, X igual a 60. Ah, professor, quando o X igual a 60, o que eu faço? Coloca 60 aqui, faz a conta e vê quando dá a demanda. Então tá, ó, demanda, tá, vai ser igual a 381,9 menos 1,827 vezes o preço. Mas que é o preço? 60. Pronto. 272,28. Então, a demanda vai ser de 273 pessoas, se arredondar para cima, 272 arredondando para baixo. Então, você tem ali entre 272 e 273. Se você for um comerciante, é 273, tá? É melhor deixar em estoque do que faltar, ok? Ah, professor, se o X é igual a 120? Faz a mesma coisa. Tem aqui demanda, usa a continha, ó, 381,9 menos 1,827 vezes o preço. Ó, o preço agora é 120. Opa, 162,66. Então, a demanda é 162,66. Arredonda para cima 163. Então, com o preço 120, você vai ter uma demanda de 163. Aí você analisa em termos de custo, em termos de lucro, né, dependendo da sua faixa de custo, faixa de lucro, você que vai ajustar a demanda aí para melhor atender o seu cliente, ok? Alguma dúvida? Professor, na prova você vai aceitar, tipo, 5% e 10%? É só Não entendi, Victor. pro valor de P, pra você aceitar na prova, você vai dar, tem que ser sempre abaixo de 5%? Não, se você tiver um modelo cuja o valor P for entre 5 e 10%, você vai falar, ó, aceita-se, né, aceita-se um modelo com um valor entre 0,05 e 0,10, pois, aí você vai justificar, entendeu? Pois não tem dados suficientes, pois nós queremos fazer análise, sabe? Pois é interessante manter o modelo para fins de análise, ou seja, você vai justificar como pesquisador. Agora, se você não quiser levar para frente, você fala, esse modelo não é estatisticamente significante a 5%. Entendeu? Vai ficar a seu critério. Beleza? Alguma dúvida? Pessoal, vocês estão vendo o exercício 2 aí? Estão vendo o exercício 2? É um exercício da prova esse aí. Só que vai ser aqueles dados que eu dei para vocês. Certo? Vou digitar esses dados aqui na tabela, na planilha 2, e eu vou fazer um com vocês, tá? Renda e, vamos lá, poupança. Aí vocês têm que usar o argumento econômico de vocês. É a renda que gera poupança ou a poupança que gera renda? Hein? É a renda que gera A renda gera poupança. Renda que gera poupança, não é a poupança que gera renda. Então, você não vai gerar poupança se você não tiver renda, né? Então, quem é a variável dependente? Quem depende de quem? Poupança depende da renda. Depende da renda. Então, você tem que... Vou fazer com vocês, né? Mas lá na prova, lá no trabalho, lá com aqueles dados da PNAD, vocês vão ter que fazer,
né? Depois eu dou o direcionamento para vocês, tá? Então, vamos escrever assim, ó. A poupança, que é P, vou colocar S, já para vocês acostumarem com macro. Saving depende da renda. Então, esse aqui é o Y yield, né? Vou colocar R, né, para não confundir para vocês aqui. Tá? O ponto depende da renda. Então, esse aqui é o Y. E esse é o X. Eu peço para vocês rodarem a renda contra escolaridade, renda contra a poupança e renda contra o número de filhos. Nesse caso aqui, a poupança depende da renda. E nos demais, vocês vão analisar depois, tá? Vocês vão analisar depois. Então, da mesma forma, ó, vem dados, análise de dados, regressão. Ó, estão posicionados aqui, ó. Aqui é B em vez do A. Vou trocar aqui, ó. E o A em vez do B, tá? Pronto. Aqui, ó. Observe. Vermelhinho aqui, né? Verdinho aqui. Verdinho aqui, verdinho aqui. Por que a intersecção, o coeficiente linear é vermelhinho? Quem sabe? Maior de 5%, né? Acima de 10%, né? 10%. Poupança, tá? É 1,42, tá? Mais 0,25 da renda. Como o coeficiente linear aqui, ele é estatisticamente não significante, você não pode interpretar ele de maneira coerente, tá? Mas vamos olhar para o coeficiente relacionado à renda, não é 0,25? Então, quantos por cento da renda, ou qual é a fração, né, de renda que é destinada à poupança? Qual a fração de renda que é destinada à poupança? Se você tem R$ 1 aqui de renda, de salário, vamos supor que é salário, quantos centavos vai para a poupança? 25. Aqui é 26, né? Vamos colocar 26 aqui. Porque, aqui, ó, 26, porque redondo para cima é 26. Então, 26 centavos são para poupança, tá? A cada R$ 1 que você tem de renda, 26 centavos para poupança. Certo? Então, vocês têm que fazer as regressões aqui, verificar qual é a variável dependente, qual é a independente, certo? Vou deixar essas duas tarefinhas para vocês, uma sobre escolaridade e outra sobre... Oh, Jesus! Número de filhos, para verificar o que acontece com a renda. Será que o número de filhos, ele aumenta com a renda ou diminui com a renda? Ou o número de filhos, ele faz aumentar a renda da família ou faz diminuir a renda da família? Então, vocês vão procurar essa relação de dependência, tá? E será que a renda aumenta com os anos de escolaridade? Quando você aumenta o número de escolaridade, aumenta a renda? Então, vocês vão rodar essas regressões, vão responder de forma da lógica econômica, né, na forma coerente econômica, tá, para verificar quais são as relações econômicas verdadeiras, tá? Aí na próxima aula eu vou corrigir esses dois itens, e já vou adiantando que a prova é no sábado, e um dos exercícios, assim, vai ter um exercício, vocês vão estimar, tá? Vocês vão ter um exercício, vocês vão estimar uma função de demanda, vai ter um exercício que vocês vão estimar um modelo macroeconômico, né, de despesa e renda, que nem esse, mais ou menos, e vocês vão pegar lá
Vocês vão pegar os dados, né, que vocês têm lá, desde o começo do teste de hipóteses. Nesse sentido, vocês não vão precisar pegar a amostra, pega todas as observações que vocês têm e roda a regressão, verifica o que acontece, tá? São 5 variáveis, né? O salário, então você vai realizar a regressão do salário com cada uma delas. Então, são 5 regressões, tá? Salário contra escolaridade, salário contra sexo, salário contra gênero, salário contra experiência, e vamos verificar o que acontece em cada uma dessas regressões aí. Tem regressão que vai dar pauta, entendeu? Tem regressão que é binária, ali vai dar problema, mas eu quero que vocês façam as regressões, verificam o que acontece, tá? Tentem explicar de maneira econômica, de maneira lógica, de maneira coerente. Em dupla ainda é o último trabalho, e até quinta-feira eu prometo que eu lanço as notas. Já vou falando que todos já tiraram 100 na análise de variância mesmo, porque todos fizeram a mesma coisa. Então, na prova de análise de variância, todo mundo tirou 100, tá? Só teste de hipótese. Intervalo de confiança, eu passei as notas para vocês? Intervalo de confiança? Você mandou no e-mail? Oi? Você mandou no e-mail? Não, porque... Deixa eu pensar, Acho que não, professor. Não, deixa eu terminar a aula aqui. Deixa eu só conversar um negócio.